Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Fluência Guiada. Tô aqui tomando meu cafezinho como quase toda aula, um brinde a você com minha canequinha do Fluminense. Hoje a gente vai ver o que significa who, which, that, whose e whom. Já sendo bem rápido contigo, a gente vai usar isso ali no meio das frases para conectar como que, cujo. Muita gente acha que who é só quem. Lembra que who também é quem. Por exemplo, who are you? Quem é você? O which é tipo um what, só que quando você tem as opções ali. Por exemplo, quando você vai fazer perguntas com which, você tem dois lápis na mão, um verde e um vermelho. Aí tá assim mostrando para pessoa e você perguntou para ela: "Qual lápis você prefere? O verde ou o vermelho? Which pencil do you prefer? The red one or the green one?" Então, quando você tem as opções ali, geralmente você pergunta com which. What é tipo mais geral. What pencil do you prefer? What is your favorite color? Qual é a sua cor preferida? Se você tem ali as opções, which is your favorite color? Green or red? Assim que a gente vai usar o who e o which no começo das frases, como quem ou qual. Só que essa matéria em si é chamada de pronomes relativos. A gente vai usar ali no meio das frases como que ou cujo ou de quem. Vamos ver ali na prática. Os pronomes relativos do inglês, do básico ao avançado. E você vai pensar sempre assim, você está falando de pessoas ou de coisas. Toda vez que você estiver falando de pessoas, lembra que é who ou whom, mas no caso vamos começar com who. Quase ninguém usa mais whom, é um pouco mais complexo. Pensa no who. Quando você for falar de coisas, você vai usar o which. Quando você for falar de posse, você vai usar o whose. Lembrando que o that, ele é o coringa universal, tanto para who ou para which. Você pode usar o that, sendo um pouquinho mais formal e certeiro, você pode usar o who ou which. Olha aqui na prática. Who, que, quem, usado para pessoas. The woman who called me, a mulher que me ligou. Pode falar the woman that called me, a mulher que me ligou, mas o mais certinho é você usar who. Toda vez que você pensar assim, a pessoa que, o cara que, a mulher que, o garoto que, a pessoa que eu vi na televisão é famosa, the person who, porque a pessoa que. Então, the person who I saw on TV is a famous person. O professor que me ajudou, the teacher who helped me. Então, o professor que me ajudou. Então, who, ele é o que? Ele não é só o quem, ele é o que também. Então, mas esse que do meio da frase, você pode usar o that ou o who. The woman who called me is my boss. A mulher que me ligou é minha chefe. Então, olha a dica aqui, ó. O who é como um elo, conecta a mulher, me ligou, que. Lembrando, ou você usa o that ou você usa o who. O that é o coringa, é universal, o who é um pouquinho mais certo. Eu conheço um cara que fala japonês. I know a guy who speaks Japanese. Ou I know a guy that speaks Japanese. O mais certinho é o who. Tá vendo? Sempre pessoas. The doctor who helped me was amazing. Um médico que me ajudou foi incrível. Então, the doctor who helped me, ou the doctor that helped me. Sempre pessoas. She's the one who started the project. Ela que começou o projeto. Então, she's the one who started the project. Meu café já até ficou gelado. Então, ali a gente vai ver o which. O which no meio da frase é a mesma coisa do que o who, só que para objetos, para coisas. The book which I bought. O livro que eu comprei. Não é the book who I bought, porque the book não é who porque não é pessoa. Então, the book which I bought. O carro que eu comprei, the car which I bought. O carro que foi roubado, the car which was stolen. O livro que eu comprei é excelente, the book which I bought is excellent. O carro que foi roubado foi encontrado. Lembrando que aqui é uma pronúncia aproximada em português, tá bom? Então, the car which was stolen was found. O carro que foi roubado foi encontrado. E o which ele é muito usado entre vírgulas quando a gente explica alguma coisa. This phone, esse celular, which is very expensive, que é muito caro, belongs to my brother, pertence ao meu irmão. A casa, the house, vírgula, which is blue, que é azul, is mine, é minha. Quando você vai explicar algo assim entre vírgulas, vai dar aquela detalhada, aprofundada, a gente não coloca o that como que para explicar, a gente coloca o which. The project, which started last year, is now complete. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Botou vírgula, explicou. O projeto, que começou ano passado, agora está completo. The project, which, vírgula, which started last year, que começou ano passado, is now complete. E é muito usado no trabalho, olha a dica aqui, ó, muito usado em e-mails e apresentações. O relatório, the report, which was sent yesterday, que foi enviado ontem, includes all the data.
inclui todos os dados. Então, who para pessoa, o which para coisas. Lembrando que os dois significam que. O that é o coringa, você pode usar no lugar de um ou de outro. Ele é o coringa do inglês. Então, who é um pouco mais formal, the woman who called me, e o that é um pouco mais informal. Como eu te disse antes, the woman that called me. Os dois estão certos. The car which I bought, o carro que eu comprei, the car that I bought. Aí você pode falar, André, então eu vou usar o that para tudo. Beleza, mas muita gente gosta de falar um pouquinho mais correto, não vai usar o who e o which. Então, para não te confundir, principalmente quando você for ouvir inglês, você pode escolher o seu preferido, pode usar o that. Mas é importante que você saiba isso para quando as pessoas forem falar com você, e você não ficar perdido panguando. Outros exemplos ali, the man who called me is my friend. O homem que me ligou é meu amigo. Ou the man that called me is my friend, mais informal. The car which I bought is new. O carro que eu comprei é novo. The car that I bought is new. Mesma coisa. Quando não usar o that é quando a gente fala com vírgula. Por exemplo, my car, which is new, is very fast. Meu carro, que é novo, é muito rápido. Então, nesse caso, tá meio que errado. Você pode até escutar, mas gramaticalmente não é legal. O que é o whose? Eu quase nunca falo whose, mas eu preciso te ensinar. O whose, ele é o cujo. Eu quase nunca falo cujo, mas ele vai falar de posse. Por exemplo, de quem é isso? The man whose car was stolen called the police. O homem cujo carro foi roubado ligou para a polícia. The student whose father is a doctor lives here. O estudante cujo pai é médico mora aqui. The woman whose husband is a pilot works here. A mulher cujo marido é um piloto trabalha aqui. The company whose product we use. A companhia cujo produto nós usamos is based in the United States. Se localiza nos Estados Unidos. Então, whose vai ser como posse de alguma coisa. E sempre quando você for perguntar de quem é essa chave, de quem é esse carro, de quem é esse livro, é com whose que você vai fazer a pergunta. Só que a estrutura é um pouquinho inversa, um pouquinho feia. Você vai falar de quem o objeto is this. Por exemplo, de quem é esse carro? Whose car is this? De quem carro é esse? Se a gente for traduzir literalmente, palavra por palavra, na ordem. De quem é esse livro? Whose book is this? De quem é essa camisa? Whose shirt is this? De quem são essas chaves? Whose keys, plural, are these? De quem é essa caneca? Whose mug is this? De quem são esses lápis? Whose pencil are these? Você vai usar o whose de quem, o item ali que você está falando, book, pencil, microphone, computer, car, keys, e depois o is this, que é esse, ou are these, são esses, são essas. Eu vou dar uma passada bem rápida pelo whom, pode até ver em algum texto, mas praticamente os americanos praticamente não falam. A gente usa mais o who no lugar do whom. Você pode falar who did you call, para quem você ligou. Só que o mais certo é você falar whom did you call. O whom é literalmente para quem, mas na prática os americanos usam who. Então whom did you call para quem você ligou. Só que ali, ó, na vida real, as pessoas vão falar com who. Mas só olha esses exemplos. To whom should I send an email? Para quem eu deveria enviar o e-mail? Who should I send an email to? É um jeito mais informal que as pessoas vão falar no dia a dia. The person to whom I spoke was helpful. A pessoa para quem eu falei ajudou, né? Então, the person who I spoke was helpful. A pessoa que eu falei. Então, na prática, as pessoas vão usar o who no lugar do whom. Então, resumindo, entre vírgula, você vai usar o which, my car, vírgula, which is new, is very fast. Quando você citar pessoas, se você quiser ser um pouquinho mais formal, você usa o who, my boss, who is from the US, speaks Portuguese. E tem a omissão de pronome também. Às vezes você pode omitir. Quando o pronome é o objeto da oração, você pode apagar e soa mais natural. Por exemplo, the book that I bought is great. O livro que eu comprei, ou the book which I bought is great. Você pode omitir ali, ó. The book I bought is great. Então fica, o livro eu comprei é ótimo. Presta bastante atenção nessa parte, que é muito comum essa omissão também. Segundo exemplo ali completo. The girl who I met was friendly. A garota que eu encontrei era amigável. Então, the girl I met was friendly. A garota que eu encontrei é amigável. Então, nativos fazem isso o tempo todo na fala, totalmente correto. Você omitiu o quê? O carro que eu comprei. The car that I bought, the car which I bought, ou the car I bought. Omiti. Não botei that, nem which, nem nada. Omiti. Que é muito comum na fala. Então, quando você pode omitir? Ó, pronome, the book that I bought. Sem pronome, the book I bought. Com pronome, the girl who I met. A garota que eu encontrei, que eu conheci.
sem pronome the girl I met. E ali a regrinha 3 que eu te falei, o who e o which vai ser um pouquinho mais formal e o that vai ser o coringa para tudo, mas na fala cotidiana, that é a escolha padrão dos nativos. E aqui uma tabelinha final de referência. Who, pessoas, que, quem, formal. Which, mesma coisa. That, pessoas e coisas, informal na fala. Whose, posse, né? Cujo, cuja. E whom, quem recebe a ação. Para quem você vai me ligar, a quem eu envio esse e-mail. Mais alguns exemplos ali bem parecidos com o que a gente falou. Lembrando que é um material interativo. E para a gente finalizar um quiz, para eu ver mesmo se você aprendeu direitinho, bora lá. Na prática, the woman, a mulher, que me ligou é minha chefe. Beleza, a gente sabe que o coringa ali é o that. Mas como é a mulher, a gente vai usar o who. Porque estamos falando de uma pessoa. O livro que eu comprei é excelente. Podemos usar o that, que é o coringa, mas como é o livro, a gente vai usar o which. O homem cujo carro foi roubado chamou a polícia. Então aqui é posse, a gente vai usar o whose. Esse celular, que é muito caro, pertence a meu irmão. Lembrando que belong é o verbo pertencer. O celular, vírgula, que é muito caro, vírgula, sempre entre vírgulas, which. Ela é a pessoa que manuseia essa conta. Então, vai ser quem? She's the person who. O projeto que nós discutimos está agora completo, vai ser o which. Projeto, um objeto, uma coisa. O estudante, cujo pai é médico, mora aqui. Então, cujo, whose. Meu carro, que é novo, ó, tá entre vírgulas, é o which. O que explicativo que eu chamo. É muito rápido. Então aqui a gente terminou o quiz. Espero que você tenha acertado todos. Uma aula completinha, uma aula gostosa para você nunca mais errar na sua vida. Lembra? Who, which, that é a mesma coisa. Que who para pessoas, which para coisas, o that é o coringa, o whose, ele é o cujo, vai falar de posse. A menina cujo pai é famoso mora aqui, the girl whose father is famous lives here. E whom, ele é o a quem, ele é o para quem, a quem. Whom did you call? Para quem você ligou. Mas na prática quase ninguém fala mais whom, vai usar o who mesmo. Who did you call? Quem você ligou? Excelente material, material lindo, material interativo. E agora você também tá sem dúvida e eu te vejo na próxima aula.